Olá galera, como eu tinha prometido para vocês, vamos fazer aqui uns exemplos, né, sobre fração geratriz, tá? E o que é uma fração geratriz, né? É a fração que representa uma dízima periódica, tá? Toda dízima periódica é um número racional e, como tal, existe uma fração, né, que os representa. Se a gente for levar em consideração as frações equivalentes, na verdade existem infinitas frações, né? Quando eu digo existe uma fração que os representa, uma fração da forma irredutível, né? Então toda dízima periódica pode ser colocada em fração. Por isso que uma dízima periódica é um número racional. Então vamos aqui para o método, tá? Então o primeiro exemplo aqui, 1,333 e 3 pontinhos aqui, que significa que eu vou continuar aqui, o 3 vai continuar aqui infinitamente, né? Sempre vai ter um 3 após o outro aqui. Então qual que é a ideia? Eu quero saber um valor x, tá aqui ó, primeira linha da resolução. Eu quero descobrir um valor x, que na verdade é uma fração x, tal que represente, seja igual a 1,33333 e assim infinitamente. Então, o que eu vou fazer aqui? Nota que a vírgula, que eu coloquei o 3 aqui em azul, tá? Eu sempre vou ter que pegar o primeiro período aqui da dízima. O primeiro período é a primeira sequência numérica que se repete. Nesse caso aqui, a sequência numérica é formada por um algarismo só, o 3. O 3 fica repetindo infinitamente. Então aqui o x, nota que a vírgula está antes desse primeiro período aqui, né? Tudo bem? E agora eu vou multiplicar por 10. Então, ó, eu tenho x igual a 1,3333. Eu vou multiplicar essa sentença aqui por 10. Então vai ficar 10x do lado de cá. Quando eu multiplicar 1,3333 e assim por diante por 10, eu vou andar com a vírgula uma casa aqui para a direita, e a vírgula vai passar para a direita desse 3 aqui que eu tinha colorido de azul aqui, ó, tinha escrito ele de azul, certo? Então nota a vírgula antes do primeiro período e depois do primeiro período, ó, né? Da primeira vez que a sequência se repete aí. O período, tá? É a sequência numérica que se repete, né? Aqui no caso é um período simples, só tem um algarismo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa segunda equação aqui e subtrair pela primeira, tá? Então vai ficar 10x é a segunda pela primeira. Então vai ficar 10x menos x. Vai ficar 13,3333, aqui faltou 3 pontinhos, tá? Vou colocar aqui. Menos 1,33333. Nota que essa parte à direita da vírgula aqui, no primeiro número, é exatamente igual a essa parte da vírgula, a parte depois da vírgula no segundo número, né? Então, se vocês pensassem em armar essa conta em pé, como vocês estão acostumados, ia ficar assim: 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0. Então, aqui, ó, ia dar tudo zero depois da vírgula nesse resultado aqui, que é o 12, tá? Então nota que eu faço isso de propósito, para zerar, para quando eu fazer a subtração, zerar o que está depois da vírgula. Ou seja, eu vou garantir que aqui eu tenho um número inteiro, tá bom? 13 menos 1. Aí nota que depois que zera tudo depois da vírgula, eu tenho 13 menos 1, 12. Então eu lido só com a parte inteira. Aqui 10x menos x fica 9x. E agora eu tenho essa equação para continuar, tá? O 9 está multiplicando, né? Operação inversa, multiplicação é a divisão. Então vai ficar x igual a 12 dividido por 9, que simplificando por 3 vai dar 4 terços, tá? Então 4 terços é a geratriz aí, tá? Fração na forma irredutível do meu número 1,333 e assim por diante.
Quem quiser fazer o teste aí na calculadora, pega o 4 e divide por 3 na calculadora. Vocês vão ver que vai dar essa dízima aqui, tá? Então nota. Então qual que é a ideia aqui? Porque quando eu falo que um número é racional, é que ele pode ser escrito na forma de fração. É uma fração A sobre B, B diferente de zero. E esse A e B tem que ser números inteiros. Então para eu trabalhar com números inteiros aqui, eu tenho que fazer zerar o que está depois da vírgula aqui, tá? Eu tenho que mexer com números inteiros. Então por isso que eu preciso usar esse truque, a vírgula antes do primeiro período e a vírgula depois. Eu vou ter que fazer multiplicações para resolver esse problema, né? Onde posicionar a vírgula, tá? Nesse primeiro caso que eu precisei fazer uma multiplicação só, mas tem casos que a gente vai precisar fazer duas multiplicações, tá? Para posicionar a vírgula para depois fazer a diferença. Uma outra coisa aqui, a minha sequência que repete é formada por um número só o 3. 3, 3, 3, 3, 3. Então, eu quero que vocês comecem a olhar a relação, para quem gosta de truquezinho aí, ó, com o 9. Um número que se repete, um 9 aqui, tá? Depois o que eu faço? Pego o inteiro, né? Eu penso na vírgula até depois do primeiro período aqui, como eu já estava pensando aqui, que é o 13. 13 menos 1, 12. Aí é só eu pensar na vírgula até o primeiro período e na vírgula até antes. Pego esses dois inteiros, subtraio o maior aqui do menor, no caso aqui, né? 13 menos 1, 12. Isso aqui é um truquezinho às vezes para não precisar fazer essa conta, tá? Mas essa conta que a gente fez aqui é a ideia, é o raciocínio lógico desse exercício. Vamos para a letra B aqui para vocês verem outro tipo de exemplo. Nota que nessa letra B aqui eu coloquei de propósito, ó, a sequência que se repete é formada só pelo número 5, é o 5 que vai se repetir aqui infinitamente. Mas ele não vem logo depois da vírgula. Então aqui é essa que é a sacada, tá? Tem que prestar atenção nisso aqui. A sequência que vai se repetir, que é o 5, não vem logo depois da vírgula. Então eu tenho um número aqui que não faz parte do meu período, né? Não faz parte da sequência que vai se repetir aqui. Então o que nós vamos fazer aqui? Presta atenção. De novo, eu vou sempre chamar o número que eu quero descobrir a fração geratriz de x. Tá aqui, x. Tá? Aí o que eu tenho que fazer? Como é que eu fiz lá no primeiro que eu expliquei para vocês? Essa vírgula tem que vir até antes do primeiro período. Aqui, ó, onde está a setinha aqui no computador. Ela tem que vir até antes aqui, então ficar entre o 1 e o 5. E tem que depois, eu tenho que multiplicar para ela passar desse 5 e pegar esse primeiro 5 aqui. Então, olha só. Nesse caso aqui, eu preciso fazer duas multiplicações. Primeiro, para essa vírgula sair daqui, entre o 7 e 1 e passar para entre o 1 e o 5, eu tenho que multiplicar por 10 para andar uma casa, né? Então, multiplicando por 10, então vai ficar 10x 71,5555. Nota que eu estou marcando de azul aqui esse primeiro período, que é para vocês visualizarem aí, né, a vírgula em relação a ele. Se eu pegasse agora 10x menos x, o que ia acontecer? Eu não ia conseguir, ia ficar 5 menos 1, 4. Ia ter pelo menos um 4 aí logo na casa dos décimos aí, tá? Depois da vírgula. Então eu não conseguiria ter um número inteiro aqui. Então por isso que eu preciso de mais uma multiplicação, por causa desse intruso aqui, esse número 1 aqui que está de intruso. O que eu preciso agora? A vírgula está aqui antes do primeiro 5, eu preciso da vírgula depois desse primeiro 5. Então se eu pegar meu número original aqui, eu tenho que pegar ele e multiplicar, eu vou ter que andar duas casas para a direita. Então eu vou ter que pegar ele e multiplicar por 100. Aí a vírgula vem para cá, ó, para depois do primeiro 5. E 100 vezes x, 100x. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse terceiro número menos o segundo número, tá? Terceira equação menos a segunda equação. Então vai ficar 100x menos 10x, 715,5555 menos 71,5555 e assim por diante. 100x menos 10x dá 90x. Ó, nota que depois da vírgula aqui, ó, é tudo igual, 555, 555, infinitamente esses 5, né?
Então todo esse meu processo aqui foi para fazer isso, para ficar tudo igual depois da vírgula. Quando eu subtrair, vai zerar tudo depois da vírgula e vai ficar 715 menos 71, 644. O 90x está multiplicando, ao invés de multiplicar, é a divisão, então passa dividindo. 644 dividido por 90, tá? Eu simplifiquei por 2, vai dar 322 sobre 45, tá? Aí eu chego aqui na fração irredutível aqui, tá? Que é a minha fração geratriz aí. Tudo bem? Nota, agora, o macete. Então eu deixei aqui de verde por causa disso, gente. Ó, 644 é quem? É 715 quando eu passo a vírgula do primeiro período, menos 71, que é quando eu ando com a vírgula até antes do primeiro período, tá? Tudo bem? Então esse que é o macete. Então 644 é isso. Como que eu penso no 90? O 90 é o seguinte: a sequência que se repete aqui é formada só por um algarismo, só por um elemento, é o 5. Então 9, eu boto um 9 aqui. Quantos números eu tenho entre a vírgula aqui? Eu tenho que voltar aqui para o número original, tá? Vou voltar aqui na letra B aqui em cima. Quantos números eu tenho entre a vírgula e o começo da repetição aqui, da sequência que se repete? Eu tenho um número. Então para esse número eu acrescento um 0 depois do 9, tá? Se eu tiver dois números se repetindo dois algarismos se repetindo na dízima, eu vou colocar dois 9, tá? E a quantidade de zeros iguais aos números que vêm antes, aos algarismos que vêm antes da sequência que vai se repetir, tá bom? Vamos ver mais um aqui. Então se eu tivesse aqui, se eu tivesse aqui 7,1, 2, 3 e depois começasse a repetir o 5. Então eu ia ter três posições, né, três casas aqui com três algarismos que não fazem parte da sequência que se repete. Estão entre a sequência que vai se repetir, que é o 5, e a vírgula. Então eu teria que colocar três zeros aqui depois do 9, tá bom? Vamos para a letra C agora. Letra C eu tenho 91,7713131313 infinitamente. Então nota que nesse caso aqui, a sequência que vai se repetir, o meu período é formado pela sequência 1, 3, tá? Tudo bem? Então 1, 3, tá? Aí a mesma história, aqui eu também preciso fazer duas multiplicações. A primeira para chegar à vírgula aqui entre o 7 e o 13. E a segunda multiplicação para fazer a vírgula passar do 13. Incluir esse primeiro 13 aqui à esquerda da vírgula, tá bom? Então vamos lá. No primeiro passo aqui, né, que vai me dar a segunda equação aqui, eu quero andar com a vírgula uma casa para a direita, então eu multiplico por 10. Então vai ficar 10x igual a 917. Ó, eu posiciono a vírgula onde eu queria. Na terceira equação, eu vou multiplicar por 1000, porque eu preciso andar aqui, ó, 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Preciso andar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Eu preciso que a vírgula fique aqui, ó, entre o primeiro depois do primeiro 13. Então tá aqui a vírgula depois do primeiro 13. Como eu andei 3 casas para a direita, eu tenho que multiplicar por 1000. Então vai ficar 1000x igual a 91.713,3333 e assim por diante, tá? Aí aquela mesma história, pego o 1000x, pego a terceira sentença menos a segunda sentença. Então 1000x menos 10x é igual a 91.713,3333 e assim por diante, menos 917,3333 e assim por diante. Então nota mais uma vez que eu faço igualar o lado direito da vírgula nos dois números, ó. Então quando eu fizer essa diferença, vai dar zero depois da vírgula, vai dar tudo zero. Então eu vou ter um número inteiro que vai ser 91.713 menos 917, que vai dar 90.796.
Do lado de cá, 1000x menos 10x, 990x. 990x está multiplicando. Como é que eu passo aí para o lado de cá? Dividindo, porque é a operação inversa da multiplicação, tá? E aqui eu só simplifiquei, tá, galera? Aqui simplifiquei por 2, e os testes que eu fiz, a única simplificação que dá para fazer é essa aí. Então eu chego na fração irredutível aqui, ó, tá? E aí eu encontro a minha fração geratriz aí, tá? Então esse número x pode ser representado por esse número, né? Isso aqui também é uma resposta, só que o ideal é a gente colocar na forma simplificada, né? Tá bom? E aí eu termino essa aula aí com essa explicação. Opa, antes de terminar, lembrei aqui do macete, né? Eu sempre ignoro esse macete. Vamos lá, o macetinho. Então 90.796, ele é quem? Ele é o número inteiro pegando o primeiro período aqui, 91.713, menos o número inteiro representado, né, quando eu coloco a vírgula, até antes do primeiro período. Então por isso que é importante identificar o primeiro período, que é a primeira vez que a sequência aparece repetindo aqui, tá? Então fica 91.713 menos 917. Então esse número de cima vai ser sempre esse, tá? E embaixo, a minha sequência que vai se repetir aqui, ela é formada por quantos algarismos? Por 2, o 1 e o 3. Então, 2 noves, tá? Quantos números eu tenho entre a vírgula e o primeiro período? Tem um algarismo só, então 1, 0 para completar aqui depois dos 9. Tudo bem? Então essa é a forma de fazer o macetinho aí, tá bom? Até mais, bons estudos aí para vocês. Tchauzinho.